Olá, eu sou Roberto Pires, este é o Seu da Hora que está começando. Na edição de hoje você vai ver que Bolsonaro está melhor, mas sem previsão de alta. E tem mais, o governo do Ceará apresenta um novo espaço para o desenvolvimento econômico. E tem mais, surto de Covid pelo Brasil continua preocupando. Estes e outros assuntos em instantes. Olá, Ceará! Olá, Brasil! Olha, começar alertando a todos que são teimosos. Se puderem, se vacinem. Se não se vacinarem, comecem a rezar. A situação está muito séria e tem gente morrendo, muita gente. Apesar da vacinação ter avançado e avançado bem, chegando a números satisfatórios no final de 2021, o brasileiro ainda morre de Covid. Associado a isso, a pandemia da influenza, a gripe, tudo isso no momento em que nós estávamos mais esperançosos, acreditando que já era possível tirar a máscara. Não a máscara da hipocrisia, a máscara sanitária. E o que pensar disso? Para debater este e outros assuntos, a jornalista Marília Karen. Olá, Roberto. Olá a todos de casa. É uma honra estar aqui novamente na segunda edição do Da Hora. E como o Roberto falou, realmente nós temos acompanhado aí um grande índice, na verdade, de influenza, de Covid. Infelizmente, os números voltaram a crescer e é realmente um momento de muito cuidado com os protocolos sanitários, de muito cuidado com a saúde coletiva mesmo. Tipo, se você está doente, se você está com algum sintoma, não aglomere, não fique em ambientes com outras pessoas, fique isolado até que os sintomas passem, até que você esteja bem. Porque assim, Roberto, a gente consegue evitar que mais pessoas fiquem doentes, porque o que a gente observa muitas vezes é pessoas com alguns sintomas, achando assim que não está com Covid, não está com influenza, não está com gripe, e aí vai e fica em ambientes com outras pessoas, e assim vai se disseminando cada vez mais esse vírus. E assim, gente, nós não aguentamos mais, eu sei, ficar com máscara, ficar realmente nesse isolamento, mas por enquanto se faz necessário, Então, realmente, nós pedimos a todos que tenham responsabilidade, que tenham cuidado. E é isso, Roberto? Tá complicado mesmo. Isso, muito complicado, e nós precisamos ter a confiança em Deus, mas sempre fazendo a nossa parte. Não só botar na mão dele ou na conta dele o que o homem e a mulher devem fazer. O debate não é sobre quem está certo e quem está errado. O debate deve ser visto do ponto de vista daquele que não quer antecipar a sua ida ou para o céu ou para o inferno. Aliás, Marília, você acredita entre céu e inferno? O que há entre um e outro? Eu acredito sim, Eu sou cristã e a minha fé, fala assim que existe o céu e o inferno, tem sim, a gente tem que buscar aqui na terra, ter uma vida aí de acordo com o que Deus quer, é assim que eu creio, porque aí depois que parte não tem mais o que fazer. Falando entre céu e inferno, tem um período do ano que muitos políticos fazem promessas. Uns querem agradar o diabo, outros a Deus, e outros, para agradar os dois, mentem e mentem muito. Não sei se é o caso de agora, desta matéria que você vai nos trazer, Marília, mas tem alguém que prometeu muita coisa, fez? Olha, Roberto, vamos ver aí, Porque em todo período de eleição, os candidatos realmente fazem diversas promessas. Mas será que eles cumprem? Vamos conferir agora na matéria que o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, cumpriu ou não aí o que prometeu no seu primeiro mandato? O prefeito de Fortaleza, José Sarto, cumpriu no seu primeiro ano de mandato 4 das 29 promessas feitas durante a campanha eleitoral. Dos compromissos feitos e monitorados desde a posse do gestor municipal,
13 foram cumpridos em parte e 12 ainda não foram cumpridos. Entre os compromissos cumpridos pelo prefeito, 2 estão ligados ao setor da economia, um ao setor de educação e cultura e outro ao setor de saúde. São eles: a criação do programa de crédito Nossas Guerreiras, lançado em outubro de 2021, o mutirão de negociação para limpar o nome de fortalezenses para estímulo à economia, o Procon Limpa Nome, a criação do programa Bolsa Nota 10, que disponibiliza bolsas de R$ 200 para 2.000 estudantes, e a vacinação contra a Covid-19 em casa para pessoas do grupo de risco. Entre os compromissos não cumpridos estão a construção de mais 2 unidades de pronto atendimento na capital, UPAs, a implementação do passe livre para consultas médicas, a disponibilização de 1.000 bolsas de mestrado e doutorado para professores, a instalação de 1.000 pontos de Wi-Fi na cidade e a abertura de concurso público para a Guarda Municipal, que já foi anunciado pelo prefeito, mas sem previsão de edital. Já entre as promessas cumpridas, em parte, constam a construção de 50 creches e 50 berçários para atender crianças de 6 meses a 1 ano de idade e a construção de 22 escolas de tempo integral no primeiro mandato. E olha, o helicóptero hoje teve dificuldade de encontrar o heliponto. Onde é que você estava, hein, garota? Eu estava chegando, estava no caminho, pessoal. Perdão aí pelo pequeno atraso. Estava finalizando aí a edição para vocês. Você vê que rico também tem problema, né, Marília? Olha, é um problema que eu queria passar, viu? Ei. Ó, já a gente vai conversar com a secretária da Fazenda, que ela traz aqui informações sobre o IPVA, aquele imposto cobrado sobre veículos automotores no estado do Ceará. E a gente viu aí falando do Sarto, prefeito de Fortaleza, aquele que eu sempre lembro, abandonou Marion. E as pessoas me procuraram: Roberto, o prefeito Sarto não abandonou Marion. Ele se divorciou da Natália Herculano ano passado, em 2021, e a Marion foi junto com a Natália. Para mim, uma pessoa que diz que a Marion, a cadelinha que fez parte da campanha, que foi para a posse dele como prefeito, seria uma amiga inseparável, para mim ele abandonou. E você? Você que acompanha esse programa diariamente ou com a frequência maior ou menor, acompanha o Da Hora. Você considera que o prefeito Sarto abandonou Marion? Abandonou Fortaleza? Será que 2021, o seu primeiro ano de mandato, foi um mandato exitoso, qualitativo? Ou você considera Fortaleza uma cidade sem prefeito, abandonada, em que a indústria da multa cresceu, que a cidade ficou mais suja, a cidade está mais poluída visualmente? O que pensar do prefeito de Fortaleza? Eu quero ouvir a tua participação. Se você quiser falar seu nome, você fala o nome, o bairro, porque aqui é assim, é um espaço democrático para que cada um de nós possamos refletir e cobrar melhores dias para a 5ª capital do Brasil. Uma capital que padece do sistema de saúde público. Não é só de Covid-19 ou gripe que as pessoas morrem. Falando em gripe, o prefeito de Fortaleza não fez campanha para que as pessoas se vacinassem. Ele, na minha opinião, foi negligente. Deixou de cuidar da saúde de quem mais precisa. E agora, postos de saúde e UPAs estão lotados, abarrotados de gente. A Gabriela Ferreira não vai para a UPA porque é uma mulher rica, anda de helicóptero, tem tratamento lá em São Paulo, nos melhores hospitais do Brasil. Mas, Gabriela, você como uma jovem jornalista, uma moradora do Parque Araxá, você tem a sua opinião pessoal em relação ao prefeito Sarto? Olha, eu acho que muita gente tem, né? Até porque a gente
não vê ele trabalhando, sinceramente. Então, essa é a nossa opinião. Acho que a opinião da maioria é saber o que o Sarto está fazendo, o que ele fez, o que ele pretende fazer, né? Como a gente viu aí, de 29 promessas, ele cumpriu 4. Aparentemente, ele cumpriu muito, né, Roberto? Porque nem aparecer, ele aparece para falar com a população. As pessoas reclamam, como você falou aqui, da saúde é um dos pontos. Não só esse, tem tantos outros. E as pessoas reclamam, nós recebemos aqui denúncias diariamente, e o prefeito não se pronuncia, o prefeito não aparece, não sei o que acontece. A gente já abriu espaço aqui no Da Hora, inclusive, já convidou o prefeito para vir aqui conversar com a gente, para falar sobre aí o seu mandato, sobre o seu trabalho, mas fica difícil, Roberto, a gente defender, digamos assim, um prefeito que a gente não consegue ter contato, que a gente não consegue ver o trabalho, que a gente não consegue saber nada dele, não sabe nem por onde ele está, né? E aí fica essa situação aí de abandono na cidade e cobrando por coisas que não são nem necessárias, como a taxa do lixo, que a gente falou aqui, que já tem uma taxa para isso, a gente já paga e vai ter uma outra, como as multas aí no trânsito e como várias outras coisas que a gente sempre traz aqui para o programa para relembrar vocês que, enfim, esse é o nosso papel. Marília Karen, seu ponto de vista, sua opinião pessoal, o que é que você pensa, o que é que você, como uma pessoa, uma cidadã, pensa sobre isso em poucos segundos? Não, bora fazer disso. Eu quero criar o suspense. Porque essa aqui, você vai dizer, ela tem cara de puxar o saco do Sarto ou ser uma crítica imparcial, justa e honesta? Porque eu, particularmente, eu gosto do Sarto, não tenho nada contra ele. Mas você, ele gosta da população, ele gosta do povo de Fortaleza? Eu quero saber a sua opinião, porque já já você vai conhecer a opinião da Marília Karen, porque agora é hora do nosso intervalo. Voltamos já! Bem, estamos de volta e com a sua participação, assim como o Serpa lá em Messejana, a todos que estão lá no Paracuru, a Eliana que está com a gente, a Eliana em Paracuru, mandando aqui um abraço para a Fátima, madrinha dela. Gente, agora tem uma pergunta, será que a cachorrinha é tão importante assim? A pergunta vem aqui da pessoa que está participando, o Carlos Ferla. O Carlos Ferla pergunta, a Marion, a cadelinha do Sarto é importante? A pergunta não é essa. A pergunta que nós devemos fazer é quanto vale a palavra de um homem? Quanto vale a sinceridade, o amor? Quanto vale a honestidade? Porque se eu chego para você e digo que eu gosto, que eu amo, e no dia seguinte eu faço o inverso, quando as minhas atitudes não condizem com as minhas palavras, isso é o que é importante. É essa reflexão que eu quero trazer para você de todo o Brasil. Bom, no bloco anterior, nós ficamos devendo a opinião da Marília Karen. Marília Karen, você quer dar a sua opinião, sim ou não? Sim, com certeza. Assim, Roberto, na verdade, a opinião da população já responde, porque nós vemos aí o Sarto que não chegou a 50% nos índices aí de aprovação pela população aqui. Então, assim, ele foi eleito com muitos votos e hoje nós vemos que as pessoas que votaram aí não estão satisfeitas, né? As pessoas não têm visto aí realmente a atuação do prefeito como deveria ver. Realmente, como a Gabriela falou no bloco anterior, o Da Hora, ele sempre abre espaço para que o prefeito venha, para que o prefeito esclareça questionamentos que nós temos, que a população tem. Então, assim, realmente ele prefere se manter em silêncio, se manter ausente e nós ficamos questionando, né, realmente a questão da saúde, a educação, segurança, o que tem feito Sarto. Aí das 29 propostas, promessas dele, 4 foram cumpridas. E será que foram cumpridas realmente do jeito que deveria ser? Então, assim, a minha opinião é como a maioria da população vê, né, que realmente o prefeito ele tem deixado muito a desejar, muito, muito mesmo. Ele prefere se omitir, né, se ocultar e de esclarecer a população e nós estamos aqui para investigar, para realmente cobrar respostas do prefeito. A população votou, a população quer ver a atuação do prefeito.
né, Roberto? É verdade. Tem um Kleber aqui, o Kleber está participando e dizendo que o prefeito é Doril, ninguém sabe, ninguém viu. Boa tarde, vou trabalhar para pagar o IPTU e IPVA, para ter um retorno zero. Está aqui a população participando, debatendo. O Sarto gosta do Ciro. Olha, ele pode gostar de quem ele quiser, né? Trabalhando é o que importa. Roberto, manda um alô para mim, Graça Mariano, aqui do Itaperi. Gosto muito do seu programa, não perco um. Muito obrigado, Graça. Deixa eu ver mais. A palavra do político geralmente vale zero. A cachorrinha de R$7.000, usada como máscara eleitoreira também. Parabéns pela resposta. Obrigado a todos que estão participando. Francisco Silveira, em Sobral. Bom, vamos aqui trazer informações da posse ontem da OAB no estado do Ceará. Traga aí as notícias, Gabriela Ferreira. Ontem aconteceu a posse do advogado Erinaldo Dantas e você confere agora o que o advogado, que vai para o seu segundo mandato, falou durante a cerimônia. O advogado Erinaldo Dantas foi empossado nesta segunda-feira para o seu segundo mandato de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. O evento aconteceu na sede da entidade, na Avenida Washington Soares, em Fortaleza. Sobre o primeiro ano do novo mandato, Erinaldo destacou a necessidade de se garantir a unidade da OAB Ceará, mesmo com o processo de polarização que já aparece no clima eleitoral das eleições presidenciais. Segundo o presidente, a grande discussão de 2022 no Brasil será a unidade quanto nação, afirmando que o país viverá um processo de polarização ainda maior do que o atual, destacando que a ordem, neste momento, deve ser uma catalisadora da união e jamais promover divisionismos. Erinaldo Dantas também destacou que o preço da anuidade para a categoria será mantido. A anuidade é o valor pago pela advocacia para que a ordem possa custear as despesas referentes à categoria. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Seccional. O preço atual é de R$ 883,29, mas há uma série de descontos e condições de parcelamentos, que variam, por exemplo, conforme a quantidade de vezes que o profissional já pagou a taxa, o tempo de OAB, a idade ou ainda se é professor. O atual presidente foi eleito em novembro de 2021, com 7.226 votos, mais de 1.000 votos de diferença do segundo colocado, Sávio Aguiar, preferido de 5.417 advogados cearenses. Em terceiro lugar, ficou Daniel Aragão, com 945 votos. Erinaldo ressalta que a nova gestão não é continuismo e que o momento é de retomada do judiciário. Olha, espero sinceramente que a OAB tenha um pouquinho de unificação, pacificação, porque estava uma cachorrada, uma esculhambação, só vaidade, brigas bobas, quase R$1.000 a anuidade da OAB. Se fatura mais de 20 milhões de reais por ano. Para quê? Contraprestação zero. Uma OAB que, para quem é advogado, sabe o quanto ela deixa a desejar. Vamos torcer para que Santo Ivo ilumine a entidade que congrega a advocacia. Bom, e tem notícias do gás. Que gás é esse, Marília? Órgãos ligados à produção de petróleo querem uma audiência com o governador Camilo Santana. A reunião seria para sugerir algumas alterações na lei do gás canalizado no estado. A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás e o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, que representam as empresas de produção de petróleo e gás atuantes no Brasil, solicitaram a audiência com o governador Camilo Santana para sugerir alterações no projeto de lei que estabelece normas relativas à prestação dos serviços locais de gás canalizado no estado. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa no dia 21 de dezembro e seguiu para a sanção do governador. Segundo o secretário executivo da agência, Anabal Santos Júnior, o objetivo é contribuir para a atração de investimentos do setor de exploração de petróleo e gás no Ceará e promover um mercado mais dinâmico e competitivo.
Ainda segundo o secretário, caso o projeto seja sancionado na forma que foi aprovado, o Ceará pode perder competitividade e ver os investimentos serem direcionados para outros estados. Entre os ajustes solicitados pelas duas entidades estão a sobreposição de regulamentações e a possibilidade de reclassificação de dutos novos e existentes. Olha, pense num homem liso. Não é o Francisco Brito, não. Sou eu, liso, liso, liso. Eu emprestei R$5 para o Erlen Alves, lá no Padre Andrade. Aí eu falei, Erlen, agora que tu completou R$10, tu tinha 5 mais 5 mil, me devolve 10. Aí ele começou a rir, pensando que era brincadeira minha. A pergunta é, aonde um homem liso como eu pode participar de ofertas? Gabriela, tem promoção aonde? Conta aí pra gente essa história. Shoppings e lojas de rua aqui de Fortaleza iniciam nesta semana a oferta de produtos com descontos que variam de 20% a 70%. Os descontos buscam atrair clientes, zerar o estoque de produtos e manter as vendas aquecidas após esse período natalino, o mais importante para o setor em termos de faturamento. Os shoppings e as lojas de rua deverão começar a anunciar as ofertas em breve, uma ótima oportunidade aí para quem busca comprar itens como eletrônicos, vestuário, calçados, artigos para o lar, entre outros. Bora aproveitar, Roberto. Junta aí um dinheirinho, uma coisa que vai estar de 20% a 70% de desconto. Alguma coisa vai dar para comprar. Será, hein? Marília, você Quando que já está noiva, já vai começar a fazer o enxoval? Pois eu ouvi agora essa matéria pensando aqui no fogão, em umas geladeiras. Será que está em 70%? Chega lá, tá 20% de desconto. Gente, eu vou dar uma olhada, hein, sei. Não sei com que dinheiro, né? Mas pela fé. E você que está em casa, você acha que esses descontos são verdadeiros ou é aqueles descontos que o lojista vai e aumenta 50% para dar 20% de desconto? Será que está valendo a pena mesmo? Conta para a gente. Olha, temos aqui, diretor, uma denúncia lá de Maracanaú, é a UPA da Pajuçara. Tem imagens aí? A população está participando, lá o Paulo Pereira mandou imagens para a gente vai ver já essas imagens da UPA de Maracanaú, na região da Pajuçara. São pessoas que estão reclamando do prefeito Roberto Pessoa, para que a gente possa realmente trazer esperança, denunciar, cobrar do prefeito, cobrar dos vereadores. Enquanto a nossa equipe verifica as imagens, a gente vai aqui pedir que quem mora em Maracanaú possa trazer as suas reivindicações para que a gente possa chegar, denunciar, reclamar, dizer aonde está só lama, aonde está esburacado, aonde está faltando professor, aonde está faltando médico, enfermeiro, remédios, porque não é só Fortaleza que está sofrendo com a população. É importante entender que prefeituras ricas vamos ver as imagens. Olha aí, a população, imagens trazidas pelo Paulo Pereira, morador de Maracanaú. Ele mandou, através do WhatsApp do programa, essas imagens e mostrando a dificuldade de ser atendido na UPA da Pajuçara. Era ontem, segunda-feira, dia 3 de janeiro, por volta das 14 horas, ou seja, logo no início da tarde. População aí aguardando atendimento e tudo isso numa situação precária. É a saúde da população de Maracanaú. O prefeito Roberto Pessoa está trabalhando, a secretária de saúde está ciente dessa dificuldade. É algo corriqueiro, é algo pontual, é algo recorrente, está sempre assim. Você que mora em Maracanaú, diga para nós, diga se é algo só nesse momento desse surto de gripe, surto de Covid. Diga se você está feliz com o atendimento, conta para a gente essa sua experiência em Maracanaú, porque muito se promete pelos políticos e nada se faz. Essa situação da saúde não é de hoje e nós pedimos a Deus que ilumine e toque o coração do prefeito Roberto Pessoa e que passe a olhar mais para o povo. Essa é uma reivindicação da população de Maracanaú.
Vamos agora mudar de assunto. Temos aqui mais aqui de imagens que chegaram agora para nós. O governador agora, Camilo Santana. Bora ver, meu diretor, se você localiza aí as imagens do governador Camilo Santana, que hoje apresentou à população do estado do Ceará um espaço lá no centro de eventos, onde vai congregar várias entidades, vários órgãos ligados. Vamos ver aí o governador Camilo Santana. Será o melhor ambiente de negócio do Brasil, para que o nosso investidor sinta-se apoiado, sinta-se num ambiente de que os órgãos funcionem, sem burocracia, os licenciamentos saiam mais rápidos, a equipe de apoio esteja presente. E essa é a ideia aqui que surgiu, inclusive discutida com o setor produtivo, de reunir os setores econômicos do Estado no mesmo ambiente, para exatamente desburocratizar, dar agilidade, para que o investidor, quando chega ao Ceará, receba as informações, as orientações e tenha tudo aqui próximo dele. Aqui nós vamos ter, além de toda a estrutura de desenvolvimento econômico da SEDET, já temos a Secretaria de Turismo, que se só juntar serviços, turismo, indústria e comércio, representa 95% da economia do estado do Ceará. Então temos aqui o IDT, temos aqui a ADESC, a Agência de Desenvolvimento Econômico, temos aqui a DAC, a Agência de Defesa Agropecuária, onde muitas vezes o empresário tem que entrar com pedido de licença, qualquer questão. Nós temos aqui um posto da Cefaz, um posto da Semas, que também é sempre uma demanda do licenciamento da Semas, não vai precisar mais se deslocar até a Semas para dar entrada. Enfim, ele procura resolver todas as ações aqui. Tem um balcão do empreendedor, o Ceará Crédito também, que é um novo financiamento de crédito para os investidores do Ceará, pequeno produtor, pequeno investidor. Então, mostrar o Ceará como o melhor ambiente de negócio, dar velocidade a esse ambiente de negócio e sempre, claro, sempre registrando a importância do diálogo, da parceria com os setores produtivos, que são os grandes responsáveis pela geração da economia do estado do Ceará. Nós estivemos lá pela manhã e fizemos algumas imagens para você ter noção desse novo espaço em que abriga vários setores, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a SEDAGRE, a DAGRE. Esse momento aí você vê o empresário Beto Sturte, o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, ao lado da governadora Isolda, a secretária da Fazenda, a secretária Fernanda Pacopaíba, o deputado federal. Hoje também foi lançado o livro Ceará Veloz 1, 2 e 3. Mais uma vez, o governo do estado está lançando esse projeto em que visa acelerar a economia do Ceará. São servidores dos órgãos trabalhando, Junta Comercial do Estado do Ceará, a ADESC, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará. Então, é um espaço grande, fica localizado no centro de eventos do Ceará, ali na Avenida Washington Soares, entre a Universidade de Fortaleza e ali o shopping de grande circulação, aqui na nossa capital. É um espaço bem equipado, bem iluminado, onde se pagava um aluguel caríssimo na Avenida Dom Luiz, num prédio empresarial, e agora mudou para lá, facilitando inclusive a vida da população, que vai ter neste espaço vários serviços unificados. Então, hoje de manhã foi um evento que foi muito prestigiado. Vocês veem nas imagens o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, o reitor da Universidade Estadual do Ceará. Bom, e quem também estava presente é o empresário Assis Cavalcante, empresário responsável pela CDL Fortaleza. Vamos ouvir a fala do Assis. Olha, é um momento muito importante esse que nós estamos vivendo aqui, porque exatamente a iniciativa privada se aproximando do governo, o governo também da iniciativa privada, e esse conjunto de repartições aqui administrativa, tudo junto, isso dá uma velocidade muito grande a nós que buscamos o serviço do Estado, para instituir empresa, baixar a empresa, dados. Hoje é muito importante dados. Você sai aqui nessa repartição, você encontra tudo isso com muita facilidade. Então está de parabéns ao governo do Estado, está de parabéns também à administração como um todo, em ter um espaço desse onde se possa, no lapso temporal muito curto, resolver algumas situações que porventura acontecem para nossas empresas, seja varejo, seja da indústria, ou seja da terceira, de forma que nós estamos muito satisfeitos em estarmos aqui nesse momento, celebrando esse acontecimento que é o governo do Estado.
Olha, quem também esteve presente e conversou conosco foi o empresário industrial Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará. Bom dia. Hoje é um momento muito importante, né? O governo do estado está entregando aqui essa nova área, uma área em que o empresário vai chegar e poder resolver todos os seus problemas, né? Uma junta comercial com a SEDET, com a Cefaz, com a SEMASSE, com a Dagre, ou seja, várias entidades no qual antes ele tinha que percorrer vários locais, está conseguindo hoje. O governador também está lançando hoje, novamente, o novo FDI, né? Com algumas alterações, alguma coisa que a gente também discutiu. Está havendo também um aumento do percentual da taxa, mas esse aumento ele é para os próximos contratos, não são os contratos que estão em vigor, ou seja, são os contratos que irão vencer e os novos contratos. E a gente está muito feliz porque é um momento em que esse nosso FDI ele está sendo revigorado. A secretaria hoje, a SEDET, né, e a ADES, ele vai ficar com novos recursos, né? O levantamento é que fique com mais de 138 milhões em caixa para aplicar junto das pequenas e médias empresas em todo o interior do Ceará. E quem também esteve presente prestigiando foi o ex-presidente da FIEC e empresário Beto Studart. Olá, Roberto Pires, bom dia para você. Olha, está sendo um prazer muito grande. A gente vê que o governo Camilo chega no final do seu mandato com esse prestígio impressionante, ladeado por todos os seus secretários que vivem diuturnamente preocupados com o desenvolvimento do estado do Ceará. Isso faz uma grande diferença. E hoje a gente vê essa unificação de todas as secretarias que tratam do sistema econômico do estado do Ceará, todos unidos no mesmo prédio, no mesmo ponto, recepcionando todos os empresários que aqui aportam para discutir as suas questões. Então o governo Camilo dá show e faz com que ele se torne talvez um dos grandes políticos do Brasil. E ao Maia Júnior, que foi o grande artífice dessa união, eu quero mandar um abraço grande e desejar para ele um futuro espetacular e dizer que o Ceará precisa de pessoas como ele. Obrigado, viu, Roberto? E quem conversou conosco também foi o ex-secretário de Planejamento e agora deputado federal, retornando às suas atividades, Mauro Benevides Filho. É importante nós destacarmos que 2021 foi o ano em que o governo do estado do Ceará, depois de dois grandes governadores, o governador Cid e agora o governador Camilo, fomos o ano de maior volume de investimento do Brasil, 3,5 bilhões de reais, quando a gente compara com o tamanho da receita de cada uma das unidades da Federação Brasileira. Isso é sinal de muita gestão, de muito foco naqueles que mais precisam, porque esses investimentos vão desde do atendimento ao mais infância, a redução da extrema pobreza, e vai até a escola em 2 turnos, a expansão do atendimento de saúde, que é fundamental para os menos favorecidos, e a Secretaria de Planejamento, que eu pude, ao longo desses anos, contribuir sob a liderança do governador Camilo, criou todo esse alicerce, essas oportunidades para que o governador pudesse investir em tantas áreas, nas brinquedopraças, nos 4.300 novos quilômetros de estradas, enfim, é uma prestação de contas que, com certeza, a população cearense reconhece toda essa expansão. Que o governo precisa aprimorar, melhorar mais ainda, claro, vamos fazer isso procurando corrigir ainda aquilo que precisa ser corrigido, mas como secretário do Planejamento e Gestão e como deputado federal, quero deixar aqui o meu registro desse alcance e que o Ceará, no seu planejamento até 2050, saberá estabelecer as verdadeiras prioridades para fazer um Ceará mais justo, com mais emprego, com menos concentração de renda e com mais justiça social. Bom, quero ouvir em 10 segundinhos a sua opinião, Marília. Dá para ser? Dá, sim. É interessante, Roberto, porque há pouco nós falamos do prefeito e sobre a omissão dele em muitos casos. E agora, falando do governador, nós vemos aí o tanto que ele está sendo prestigiado, né, e elogiado pelas coisas que tem feito, principalmente desse espaço que foi inaugurado hoje, que realmente é de benefício mesmo para a população, porque reunir vários órgãos em um só vai ajudar e facilitar muito a vida da população que vai utilizar, né, desses espaços que foi inaugurado hoje, né, desses órgãos que estão inclusos nesse espaço.
Bom, vamos agora para o pequeno intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta e querendo a sua participação. Eu pergunto a você, Gabriela, você que está caladinha hoje, falando pouco, você acha que é hora de voltar à aula presencial das universidades? Olha, Roberto, eu gostaria muito, sinceramente, que voltasse, porque, enfim, a gente sabe que o rendimento em aula online não é tão proveitoso assim quanto o rendimento numa aula presencial. Enfim, tem toda a questão de estar ali perto dos seus colegas de classe, enfim, de pessoas que você gosta. Se você tivesse me perguntado isso antes da Omicron, eu teria dito que, olha, sim, era hora de voltar, sim, eu acho que já estava numa situação aí mais ou menos ok para a gente voltar, a maior parte da população vacinada. Mas agora, com essa nova variante e com a situação da influenza e com o aumento dos casos, eu acho que não é o momento, infelizmente, para a gente voltar agora. Como a Marília estava falando aí no início do programa, que a gente está cansado, enfim, está todo mundo saturado, de ter que usar máscara, de ter que se proteger, mas infelizmente a gente tem que continuar com os cuidados. E quanto mais a gente fazer essas coisas para amenizar a situação, mais rápido a gente vai poder voltar para como era antes, né? Que era sem máscara, enfim, todas essas coisas. Agora, a questão que a gente tem que lembrar não adianta a gente querer e a gente não fazer por onde, né, meu povo? Porque tem muita gente que está relaxando aí nos cuidados. Eu entendo que é porque a gente já está vacinado, já está todo mundo querendo voltar, enfim, é natural. Mas enquanto está aparecendo variante, enquanto tem gente que não quer se proteger, a gente vai ter que se remexer, né, meu povo? Para manter a nossa saúde, para manter a segurança para a sociedade. Infelizmente, eu acho que agora não é o momento de voltar, porque não vai ter como, Roberto, a gente monitorar todas as pessoas que vão para uma escola, que vão para uma universidade. É muita gente. Não tem como. A gente estava falando aqui essa semana sobre o passaporte vacinal, que não tem fiscalização. Você avalie numa escola, numa universidade. Não vai ter como, gente. Então, infelizmente, não é o momento para voltar. Pelo menos eu acho, né? Olha, quem não tem certeza, inclusive tem muito otimismo, é o reitor da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de me encontrar com o reitor, que sempre me atende com muita cortesia, e conversar com ele justamente sobre a volta às aulas presenciais na Universidade Estadual do Ceará. Vamos ver mais informações com o próprio reitor. Estamos terminando agora em janeiro o semestre 2021.1 e já iniciamos uma discussão na Universidade Estadual do Ceará sobre o próximo semestre, que iniciará em março. O nosso objetivo, na verdade, é iniciarmos o semestre de forma presencial. Para isso, formamos um grupo de trabalho que vai tratar basicamente disso, né, de uma proposta de retorno presencial segura para toda a comunidade. E a nossa expectativa é que até o final de janeiro a universidade, por meio do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, faça essa discussão e apresente a toda a comunidade a sua decisão. E no interesse da reitoria da universidade é o retorno presencial a partir de março de 2022. Tá aí, a gente vê muita cautela, compromisso, seriedade na fala do reitor da UES. O que é que você acha, Marília? Olha, Roberto, eu particularmente acho que deixar as aulas completamente online, por exemplo, não seria uma opção tão boa assim, devido a que nós já estamos vindo aí de muito tempo de pandemia, de muito tempo de que os alunos que não conseguem ter aí o rendimento igual tem na aula presencial, têm aí realmente tido dificuldade em relação ao estudo. Mas também acredito que não é momento de voltar totalmente presencial. Para mim, ao meu ver, a melhor opção seria continuar com o ensino híbrido, aulas online, aulas presenciais, com rodízio de alunos, para que assim evite a aglomeração. Então, com todo cuidado, eu acredito que dá sim para voltar nesse esquema assim, de ensino híbrido, né? Alguns alunos vão um dia, outros ficam online, depois tem aí o rodízio, mas ao meu ver, ficar totalmente online, continuar, é um pouco delicado, né? E como o reitor falou aí, com todo cuidado, com todo o preparo, sendo assim, eu acredito que dê certo. Olha, vamos aqui aguardar deliberações. As aulas na UES estão previstas
para retornarem a partir de 7 de março. Já vimos que estão funcionando sem distanciamento restaurantes, hotéis, academias, já porque estão apresentando o passaporte vacinal. Você vai para o cinema, vai para o shopping, anda de ônibus. Então, eu acho, penso eu, é uma opinião minha, que sim, é muito importante o retorno presencial na Universidade Estadual do Ceará, até porque aqui nos bastidores nós estávamos lembrando que as universidades particulares já voltaram às aulas, ou seja, fica desigual entre a universidade pública e a universidade privada. Bom, e o helicóptero da Marília? Não, da Marília não, é da Gabriela. Mas eu recebo, hein, esse helicóptero aí. Olha, como é que vai ser o IPVA, hein? Já está preparada? Tô não, Roberto. Não tô mesmo preparada. Ó, o Felipe ali já está emitindo o boleto dele do IPVA. Gente, a gente conversou hoje pela manhã com a secretária da Fazenda, Fernanda Pacopaíba. Vamos ouvi-la. Nós liberamos nessa segunda-feira, dia 3, as nossas guias do IPVA, já estão disponíveis no Cefaz, no nosso site da Cefaz, www.cefaz.ce.gov.br. E a novidade no ano de 2022 é o desconto. Para pagamento à vista até o dia 31 de janeiro de 2022, 10% de desconto. Quem acumulou ponto no Sua Nota Tem Valor tem mais 5% de desconto. E quem quiser parcelar, 5% de desconto. Então vamos aproveitar as datas e quitar o nosso IPVA. Olha, muito obrigado, secretária, por trazer informações. Está animado para pagar as contas esse ano? Não, acho que ninguém tá, né, gente? Temos que pagar, mas animado é difícil falar. Olha, o Felipe aqui está batendo palmas. Eu quero pagar! Vem, aparece aqui, Felipe, para tu conhecer aqui quem é o pagante aqui do ano. Olha, se você tá que nem o Felipe, com dinheiro para pagar, porque a secretária falou que tem 10% de desconto à vista. Olha, tá aqui a animação do homem, vai pagar tudo rapidinho. Ora, enquanto ele comemora os aumentos, tem novidades aí. Conta pra gente, Marília. Temos sim novidades sobre Bolsonaro, presidente. Os médicos que acompanham o presidente Jair Bolsonaro descartaram a necessidade de que o presidente passe por uma nova cirurgia por conta da obstrução no intestino. A informação foi divulgada na manhã de hoje em boletim médico do Hospital Vila Nova Star. Bolsonaro foi avaliado hoje pela manhã pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, que chegou ao hospital por volta das 6h10 da manhã. Foi ele quem operou o presidente após a facada em setembro de 2018. E ele vem acompanhando o caso, a evolução desde então. Muito bem, vamos aqui dizer que ninguém, em sã consciência, deseja a morte de alguém, né? O que tem aí de gente desejando mal, falando bobagem, dizendo coisas ruins em razão de motivação política, não está fácil entender o porquê disso. Mas é um momento que o Brasil está polarizado, há o ódio do bem, o ódio do mal e há ódio para todos os lados, não dá para entender. Vamos aqui falar de novidades na política partidária. Conta pra gente, Gabriela. O presidente, mesmo hospitalizado aí, sancionou hoje um projeto que retoma a propaganda partidária nos veículos de comunicação. Confira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com um veto o projeto que retoma a propaganda partidária no rádio e na TV. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. O projeto foi aprovado pela Câmara em outubro e pelo Senado em dezembro de 2021. Extinta em 2017, a propaganda partidária tinha como objetivo divulgar, por exemplo, as ações das legendas. É diferente da propaganda eleitoral, divulgada nos horários eleitorais gratuitos, nos anos em que há eleições, para a promoção de candidaturas. De autoria dos senadores Jorginho Melo e Wellington Fagundes, o texto original propunha que as inserções fossem pagas com recursos públicos dos fundos partidários, que receberia novos aportes da União para cobrir os gastos. Contudo, a Câmara dos Deputados decidiu retomar o modelo existente antes da extinção.
no qual as propagandas partidárias eram financiadas com compensações fiscais às emissoras que as veiculavam. Ao analisar o texto, os senadores acataram essa alteração. No entanto, o trecho foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Pela proposta, as emissoras de rádio e televisão deverão veicular as inserções entre as 19h30 e as 22h30, divididas proporcionalmente dentro dos intervalos comerciais. As inserções não poderão ser veiculadas em sequência. O texto estipula intervalo mínimo de 10 minutos. Nos anos eleitorais, as propagandas partidárias só serão veiculadas no primeiro semestre. Ainda de acordo com o projeto, os partidos deverão destinar ao menos 30% de isenções anuais à participação feminina. Conforme o texto, a emissora de rádio ou televisão que não exibir as isenções partidárias nos termos da lei perderá o direito de compensação fiscal e ficará obrigada a ressarcir o partido lesado mediante a exibição de igual tempo, nos termos definidos em decisão judicial. Notícias do Acre agora, um relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, aponta que entre janeiro e agosto de 2019, período que coincide com os primeiros meses de mandato de Gladson Cameli, o patriarca movimentou aí 420,4 milhões de reais em uma conta na Caixa Econômica. O volume de dinheiro chamou a atenção das autoridades por causa do crescimento vertiginoso em relação ao mês anterior. O irmão do governador, Gladson Cameli, também está sendo investigado. Isso porque o governador tentou usar uma empresa registrada no nome dele para comprar um apartamento de 5 milhões de reais em São Paulo. A construtora responsável pelo empreendimento rejeitou a proposta e comunicou o episódio ao COAF. O pai e o filho foram alvo de buscas da Polícia Federal na Operação Ptolomeu. Eles são investigados no inquérito sobre indícios de um suposto esquema de propinas em troca de direcionamento de licitações, contratações superfaturadas e a confirmação de recebimento de mercadorias não entregues e de serviços não prestados na área da saúde e em obras públicas. Tá aí, Roberto e Marília. Que triste, né, a gente falar essa notícia aí do Acre para essa nossa audiência tão querida. Olha, registrar aqui também que esse momento é o momento que os deputados do Acre vão decidir pelo impeachment do Gladson Cameli. Rio Branco e o estado do Acre todo merecem uma resposta energética. A Gabriela fala assim, que triste. Eu falo, que bom. Quando a Gabriela fala que é lamentável, lamentável é se a gente não tivesse a liberdade para falar vamos prender políticos corruptos. É lamentável se a gente não tivesse os órgãos, como Polícia Federal, CGU, trabalhando com independência e liberdade. Eu espero que a verdade sobre esses fatos venham à tona com todo esclarecimento necessário e com a rapidez da justiça. Aí eu pergunto para a Marília, tem justiça no Brasil, Marília? Olha, Roberto, tem sim. Tem justiça sim. Apesar de a gente ver que alguns têm certos privilégios em relação a outros, mas eu acredito que tem sim justiça. E você está confiante nessa justiça, Gabriela? Olha, sinceramente não. Eu acho que a justiça aqui no país é muito seletiva. Ela depende muito, e ela pode até existir, mas depende para quem, né? Muitas vezes a gente sabe que não há justiça para nós, aí, pessoas mais economicamente desfavorecidas, digamos assim, na sociedade. E dependendo da situação, nunca vai ter justiça, né? Para a política é um. Eu fico feliz quando eu vejo assim, um caso de um político corrupto que é preso, ou é desmascarado, enfim. Mas às vezes a gente sabe que só vai ficar naquilo, né? Não vai ter muito uma ação ali depois. Mostrou, revelou a corrupção e pronto. E é isso. O que é que vai ser feito depois? Muitas vezes a gente vê isso acontecer. E fica por isso mesmo, é por isso que a política do Brasil continua essa coisa horrorosa aí que a gente sempre vê todo ano. E esse ano é ano de eleição, então presta atenção, meu povo. E lembrando a você que no mês passado, aqui no Ceará, aconteceu uma operação da Polícia Federal que fez busca e apreensão
nas residências do senador Cid Ferreira Gomes e do ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, que hoje é pré-candidato a presidente do Brasil. Ciro Gomes não gostou. Aliás, ele não gosta de ser questionado ou peitado. Foi a defesa de Ciro Gomes ao STF pedir para anular a busca e apreensão que ele foi alvo. Não apenas ele e nem o Cid, os famosos, mas 3 advogados também foram alvos da busca e apreensão, e tudo isso para investigar irregularidades na licitação da obra do estádio Castelão, ou Arena Castelão, como prefere chamar alguns. Teve pagamento de propina a políticos? Aí vem a pergunta, mas por que agora? Justamente porque o Gladson Cameli, no Acre, é forte e segura, porque os Ferreira Gomes, no Ceará, são fortes e seguram no judiciário, na polícia, e vão ganhando tempo, protelando, e cai no esquecimento. Vamos mudar de assunto, tem agora a notícia da audiência sobre vacina. Conta pra gente, Marília. Temos sim, porque estava marcada para hoje uma audiência pública para deliberar sobre a vacinação infantil, mas a Anvisa não compareceu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou ao Ministério da Saúde que não vai participar da audiência pública convocada pelo governo sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. A audiência estava marcada para amanhã desta terça-feira. A Anvisa liberou em dezembro o uso da vacina para crianças. Porém, o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu chamar uma consulta pública e uma audiência para deliberar sobre a vacinação nesse grupo. A atitude do governo foi vista por especialistas como mais um gesto negacionista contra a vacina, já que consultas públicas não são usuais quando se trata de imunizantes já aprovados e liberados pela vigilância sanitária. Na justificativa para sua ausência na audiência pública, a Anvisa disse que já se manifestou oficialmente sobre a vacina para crianças. Em documento enviado ao Ministério, a agência afirma que já deixou claro seu posicionamento e destacou que a participação na audiência pública não agregaria em nada. A Anvisa lembrou ainda que a vacina produzida pelo laboratório Pfizer para crianças é segura e eficaz. Apesar de liberada pela agência desde o dia 16 de dezembro, ainda não há data para começar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Para especialistas, a demora é grave, ainda mais no momento em que a variante Ômicron leva o mundo a registrar recordes diários de novos casos de Covid. Desde o sinal verde da Anvisa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou diversas vezes que a autorização da agência não é suficiente para iniciar a vacinação. Em 20 de dezembro, ele disse que a pressa é inimiga da perfeição e que o Ministério só teria uma posição sobre o tema em 5 de janeiro, ou seja, após a audiência pública. Aproveitando o tema da vacinação, após o surto de Covid registrado em embarcações, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, CLIA Brasil, decidiu suspender voluntariamente os cruzeiros no país até 21 de janeiro e pode cancelar de vez a operação neste verão se não houver um alinhamento com as autoridades, informou a entidade nesta segunda-feira. De acordo com a CLIA, nas últimas semanas, as empresas foram afetadas por diversas situações que tornaram impossível a continuidade das operações. Mas na contramão da decisão da associação, o ministro do Turismo, Gilson Machado, defende que sejam afrouxadas as regras de controle da Covid-19 em viagens de cruzeiros para permitir a retomada das embarcações. Machado afirma que o governo deveria adotar o protocolo mais brando para a variante Ômicron, que na leitura do ministro não gera tanto impacto como outras formas do vírus. Agora a gente muda de assunto. Deixa eu só comentar rapidinho, Gabriela, para lembrar, para quem não conhece, um navio de cruzeiro é igual a um hotel. É um resort a céu aberto em cima do mar.
Então, se você, Gabriela e Marília, podem ir para um restaurante apresentando lá o passaporte de vacinação, é muito simples, é pegar e levar em consideração que aquele grupo, aquela tripulação está vacinada, está pronta, está com o exame feito, permitir o funcionamento assim como se permite os hotéis. É comparar hotéis com os navios de cruzeiros. Não faz sentido chegar e defenestrar uma temporada toda se os hotéis no Brasil vão estar abertos. Shopping centers estão abertos, aeroportos estão abertos. É preconceito e é, antes de tudo, desrespeito ao turista e à população de modo geral. Bom, pode falar. Bem, o governo elevou de 500 para $1.000 a cota para mercadorias livres de tributos compradas por brasileiros em países estrangeiros e trazidas na bagagem. A regra vale para viagens de avião ou navio. O aumento do limite entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano. A medida consta em uma portaria do Ministério da Economia publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro. Com a portaria publicada na semana passada, a cota de $1.000 passa a valer tanto para as mercadorias quanto para as mercadorias trazidas de bagagem, de viagens aéreas ou marítimas, quanto para os produtos adquiridos nas lojas francas de portos e aeroportos. Olha, eu estou achando que a Gabriela quer viajar e quer levar a gente para viajar, Marília. Eu já estou aceitando essa viagem, viu, Gabriela? Olha, o nosso horário está estourando aqui, chegando ao fim. Gabriela, Marília, rapidinho. Gente, agradecer a participação sua aqui no programa da hora. Peço que você não desligue sua televisão. Fique aí sentadinho onde você está, porque daqui a pouquinho estarei eu e Gabriel Viana trazendo notícias sobre o esporte para você. Gabriela? Agradecer a audiência e dizer que amanhã a gente está de volta, então fica ligado aqui. Fica com a gente, até amanhã. Tchau!